presença é real em meu viver. Pegue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Boa noite, irmãos. É com alegria que eu venho poder aqui compartilhar com os irmãos uma breve reflexão, né, nesse tempo difícil que a gente vive, né, onde todos nós estamos numa tempestade, né, mas em barcos diferentes. Eu ouvi isso, achei muito interessante um dia desse, né, onde a gente está num tempo onde o medo assola, né, muitas pessoas, né, com tanto desemprego, violência, fome, tanta desesperança, né? Com a morte sondando de uma forma mais de perto. E no nosso país, né, com o caos nas nossas instituições. Então é um tempo de muita privação também, de mudanças, de incertezas. E aí esse medo, né, ele vai esvaziando a alegria de viver, né? Mas ele também revela a nossa condição humana, né? Onde muitas pessoas agora estão se dando conta do quanto a gente não é senhor de nada, nem da nossa vida, né?
nem do tempo, nem do futuro, né? São momentos difíceis que esses momentos, eles nos tiram da nossa zona de conforto, né? Eles afetam as nossas emoções e são processos doloridos, né? Porque são processos que nos convidam à reinvenção, né? A criar outras maneiras de viver, diferente daquele formato que a gente estava inserido, né? E aí, desde quando isso começou, uma das reflexões que eu fiz lá no início, né? Ela ecoa em mim até hoje, né? É uma leitura que eu fiz em Lucas e eu gostaria de compartilhar um pouco, né, daquilo que essa leitura me trouxe à mente, né, que se encontra em Lucas 9, do 18 ao 20, que diz assim: logo após Jesus dar as instruções para os seus discípulos e fazer a primeira multiplicação dos pães, Jesus orava, né, ali, e os discípulos estavam presentes, né? E ele faz uma pergunta para os discípulos. Eu achei interessante ele fazer uma pergunta no momento de intimidade com o sagrado, né? Ele estava orando e aí ele vira para os discípulos e faz uma pergunta, né? Quem as multidões dizem que eu sou? E os discípulos responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias e outros que tu és um dos profetas do passado que ressuscitou. E aí Jesus se volta para os seus discípulos e pergunta: e vocês, o que dizem? Pedro respondeu: o Cristo de Deus, o Messias. A primeira pergunta, né, ela tem a ver com a compreensão de terceiros, né? Jesus perguntou o que a multidão dizia sobre ele, né? E a segunda pergunta, ela é em nome pessoal, ela é individual, né? E para o contexto da época, Pedro respondeu de forma correta, né? Na medida que ele declara que Jesus era o esperado do seu povo, né? Tu és o Cristo de Deus. Pedro tinha compreendido a identidade e a missão de Jesus. E quando se trata de Jesus, a gente tem várias imagens de Jesus, né? O milagreiro, o sacerdote, o rei, o triunfante, o monge, né? Um homem bom, o amuleto, né? Várias imagens, né? E cada imagem vai revelar uma faceta da vivência individual de cada cristão. E aí essa pergunta de Jesus, ela continua nos interpelando, né? Porque essa essência da pessoa humana de Jesus, com sua proposta de vida, é fundamental para a gente viver a fé cristã. E o que me chamou a atenção é que essa resposta, né, da gente dizer quem é Jesus para nós, ela muda a nossa existência, né? E é essa primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né? É essa pergunta: quem é Jesus para mim? Quem estamos dizendo ser Jesus nessa pandemia, nesse tempo de dor e desesperança? Penso que não basta reconhecermos Jesus publicamente tão somente. A gente precisa reconhecer sua autoridade, principalmente a sua mensagem proposta nos evangelhos. Reconhecer o que sua autoridade e a sua mensagem produz em nós e através de nós. Porque isso altera a nossa fé, altera a nossa espiritualidade, isso traz responsabilidade, né? O que individualmente dizemos ser Jesus altera os nossos dias, irmãos. E essa é uma resposta que cada um pode dar por si, né? Ela é individual, né? Porque é essa resposta que a gente vai dizer sobre Jesus que vai afetar a nossa experiência com ele, né? Porque a nossa experiência com Jesus, ela tem que desembocar na nossa qualidade de vida, né? E dizer quem é Jesus para eu, Flávia, vai refletir em como eu funciono, em tudo, né? Vai refletir em como eu reajo diante das dificuldades na minha vida, na vida das pessoas que me cercam e num tempo como esse de pandemia. Essa resposta, ela é algo muito importante da gente poder refletir, da gente poder pensar, né, em quem é Jesus para nós, né? E aí, nesse tempo difícil que a gente está vivendo, essa resposta dizer sobre quem é Jesus, ela pode ser que afete a minha vida de uma forma muito boa ou de uma forma muito ruim, né? Porque vai depender de como eu vejo esse Jesus, o que eu espero desse Jesus, a maneira como eu me relaciono com esse Jesus.
E dentro disso, dentro dessa mensagem desse Jesus exposta nos evangelhos, é possível sim a gente passar por um momento difícil como esse, desfrutando do shalom de Deus, da paz de Deus, né? Essa paz que não é ausência de conflito, mas de serenidade. Essa paz que que na tempestade tira a desesperança da gente e organiza a nossa vida interna, né? É essa mensagem desse Jesus que vai fazer a gente enfrentar um tempo desse com coragem, olhando para frente, resistindo o dia mal, como Paulo falou, né? E que a gente tenha consciência, né, de que Jesus diz na sua mensagem de que ele nos dias difíceis, ele nos encontra nos dias difíceis, né? E que nesse tempo difícil a gente pode sim ter Cristo, né, formado em nós nesse tempo difícil, né? Cristo formado em nós. E que também no tempo difícil a gente reconhece quão humanos somos, né? Ninguém vai passar como Mulher Maravilha e Super-Homem num momento como esse, né? Mas a gente vai passar melhor se a gente tiver gente com a gente, né? Se a gente é um tempo da gente dar a mão, da gente se unir, né? A gente enfrenta os momentos difíceis melhor, enfrentamos os momentos difíceis de uma forma melhor se a gente não estiver sozinho, né? E aí a gente precisa reconhecer essa nossa humanidade também. A gente precisa reconhecer a nossa vulnerabilidade, os nossos limites, a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa usar o que há disponível nesse tempo para a gente enfrentar isso, né? Inclusive usando a tecnologia, né? Para a gente poder se comunicar, para a gente poder se aproximar, já que a gente está num momento de distanciamento social. E isso faz a gente perceber que nós não somos onipotentes, né? A gente precisa sim de apoio nesse tempo. E aí o meu desejo, né, é que a gente tenha essa consciência de que dizer quem é Jesus para nós afeta os nossos dias, todos os dias da nossa vida, e afeta principalmente os nossos dias difíceis, os nossos dias ruins. E a minha oração é que Jesus de fato seja a tua paz, a tua alegria, a tua força, o teu sustento, né? Que de fato ele seja a tua esperança, o teu refúgio. A minha oração é que a nossa resposta sobre quem é Jesus nos torne mais humanos, mais sensíveis, mais voltado para o outro, mais voltado para as dores desse mundo, que são tantas nesse tempo, que às vezes a gente fica triste, né, aflito, né, com tanta coisa que a gente vê, né? A minha oração é que Jesus possa, a nossa resposta sobre quem é Jesus individualmente, possa afetar os nossos dias, possa afetar de uma forma boa e que a gente nesse tempo possa refletir quem é Jesus para nós, né? E a segunda e última coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que na época dos discípulos, quem fez a pergunta foi Jesus. Mas nesse momento que a gente vive, quem vai fazer essa pergunta para a gente são as pessoas. As pessoas que vão perguntar para a gente, né? Já que vocês vivem essa religião, quem é Jesus para você, né? Não é sobre o que a sua religião diz sobre ele, mas o que você diz sobre Jesus, né? O que você diz sobre Jesus? A nossa resposta individual sobre quem é Jesus, ela sempre vai afetar as pessoas, a humanidade e o mundo, né? E isso implica dizer o que Jesus disse, afirmar o que ele afirmou, andar e caminhar como ele viveu na perspectiva do reino de Deus. Falar quem é Jesus para as pessoas, além de não significar o que a religião diz sobre ele, também não significa dizer ou definir quem ele é na nossa visão. Mais do que dizer o que nossa religião diz sobre ele, mais do que dizer o que a gente tem a falar sobre ele, é dizer o que Jesus diz sobre si.
né? Mais do que eu, Flávia, dizer o que a minha religião cristã diz sobre Jesus, mais do que eu, Flávia, dizer o que eu penso sobre Jesus, eu preciso falar sobre o que Jesus diz sobre Ele mesmo, sobre Ele mesmo. E isso está na sua mensagem, isso está nos evangelhos. E aí eu até convido depois vocês a lerem esse versículo 9 até o 25, né? Até o versículo 25, porque logo após o Pedro falar a verdade, Jesus explica o que significa ser o Messias, né? Não era ser glorioso, não era ser triunfante e poderoso conforme os critérios desse mundo, mas pelo contrário, era ser fiel à sua vocação e às consequências dessa fidelidade. Jesus confirmou que de fato era o Messias, mas não do jeito que Pedro quis. Pedro esperava um Messias forte, dominador. Precisamos ter cuidado para não cairmos na tentação de Pedro, de termos a doutrina certa, mas a prática errada, de substituir o caminho humilde e serviçal da cruz pela pompa e o ritual, de esquecermos os valores do reino de Deus com os valores da sociedade vigente. Nossa resposta se dá hoje não com palavras como na época dos discípulos que responderam, né? Mas hoje a nossa resposta se dá pela maneira como vivemos e nos comprometemos com o seu projeto. Jesus veio para que todas as pessoas tenham vida plena. Ele que aceita com graça, bondade e justiça todos e todas e perdoa indistintivamente. Cada vez menos, irmãos, no Brasil e no mundo, as pessoas vão perguntar para a gente que segue a Jesus sobre as afirmações da nossa fé. Cada vez menos. Elas vão perguntar o que nós, como cristãos, estamos fazendo para transformar as realidades de sofrimento, de pobreza, de injustiça, de opressão na sociedade. Cada vez mais elas vão querer saber isso de nós, né? E aí, quem é Jesus para você? Quem estamos dizendo ser Jesus para as pessoas? Eu queria que a gente refletisse nisso, né? Que isso ecoasse dentro da gente, que a gente pensasse nisso, que é individual, né? Isso é individual. E que Deus nos abençoe e ilumine nessa jornada de ser seguidor dele, né? Que ele cada vez mais nos faça perceber quem ele realmente é, né? E quem a gente precisa ser, né? O quanto isso afeta a gente e tudo que está à nossa volta, né? E o meu desejo é que você tenha uma semana de paz, de alegria, de força, de esperança, lembrando que nós já estamos com quem já venceu. Nós estamos com quem já venceu, né? E que você possa refletir nisso, o quanto isso está afetando a sua vida, se está afetando para o bem ou para o mal, a percepção que você tem de Jesus, quem é Jesus para você, né? E aí eu gostaria de deixar para vocês, como família, como pessoas, amigas, irmãos, né? Que vocês pratiquem a gratidão nesse tempo, né? Que vocês possam apreciar a simplicidade, apreciar e perceber a importância das coisas simples, né? Que vocês possam criar possibilidades, criem coisas nesse tempo, né? Façam um piquenique na sala, mude uma segunda-feira, faça uma comida diferente numa segunda, né? Crie coisas, né? Nesse período, né? Para que os dias sejam mais leves, né? Medite na lei do Senhor, medite na lei do Senhor, não despreze isso, né? Mais do que nunca nesse tempo, medite na lei do Senhor. E deixa eu ver, tem umas coisas aqui, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, irmãos. É isso, fique atento às suas emoções, né? Fique atento às suas emoções, você não é Mulher Maravilha nem Super-Homem, né? Ligue se for preciso, né? E reconheça as suas vulnerabilidades, os seus limites, admita elas, né? Para que esse tempo seja um tempo mais leve, né? Um tempo com mais condições de enfrentamento. Se você
não está bem, peça ajuda, peça ajuda. E se você está bem, o que você tem feito para poder ajudar outras pessoas, né? Seja uma oração, seja uma escuta, seja uma mensagem, uma ligação, uma videochamada, né? O que você tem feito, né? É isso que a gente precisa ser nesse tempo, né? E o meu desejo é que a gente possa, de fato, ter a melhor percepção possível de Jesus, né? Porque isso vai afetar os nossos dias, isso vai afetar a nossa vida, das pessoas que estão ao nosso redor, a maneira como a gente enxerga o mundo, a maneira como a gente enxerga tudo, tá? Que Deus te abençoe. Muito bom poder, mesmo de longe, falar alguma coisa com vocês. Deus está conosco, Ele é Emmanuel, tá? Grande beijo, uma semana de muita paz, força e alegria e muita esperança, porque Jesus é a razão da nossa esperança. Abraços!